Calma aí. Beleza? Fala aí. Boa noite, Pai do Senhor. Boa noite, amada igreja. Quer dizer, os amados irmãos. Boa noite, irmão. Vamos Fala ver aí, aqui. Francisco, beleza? Beleza. Na semana passada, eu falei de alguns sacrifícios. Eu vou começar a falar sobre o sacrifício de comunhão, e aí eu vou comentar um pouco sobre cada um desses outros, e aí depois a gente termina falando sobre o papel do sacerdote como mediador, né? Com isso, a gente termina assim a parte de informações gerais, né, sobre o livro de Levítico, e aí a gente depois entra em Deuteronômio, né, para poder pelo menos fechar esses 5 livros, e depois a gente vê de forma geral algumas lições aí, algumas ideias, né, desse material aí. É até interessante, né, a gente estar estudando o Pentateuco, aí surgiu aí mais uma guerra aí, né? Comentei com alguns já até em outras aulas semana passada. Os judeus, eles usam até hoje o relato bíblico, né, para poder defender a ideia de que aquele local é deles, né, e somente deles. E se você reparar um pouco a maneira como foi instituído o Estado de Israel, a gente estudou sobre as teorias da tomada da Terra Prometida, né? Teoria pacífica, que o povo foi chegando, né? Foi ficando lá e tal, e aí se tornou maioria. Tem uma outra teoria que o povo saiu do Egito, na caminhada, né? Foi juntando outros povos, e aí eles se alojaram ali, e esse grupo, junto com outros grupos menores, depuseram nas lideranças, né, daquele local, e aí tomaram o poder. Você vê que o processo ainda hoje lá é o mesmo, né? Os palestinos e os judeus, eles são origem, digamos assim, né, do mesmo local, são pó da mesma raiz, mas continuam brigando lá pelo local, né, pela terra, e cada grupo vai usar, inclusive, as questões religiosas para poder provar isso, né? Então, leituras mais conservadoras defendem que, como a Bíblia diz que a terra era dos judeus, eles têm direito, né? E tal. E é interessante ver como que a religião acaba influenciando, né? Esse tipo de coisa. É claro que quem está provocando essas mortes todas, né, não são todos os palestinos, né? A gente sabe que o Hamas é um grupo radical, né? Igual o Talibã em relação aos muçulmanos, né? O islamismo não é uma religião de guerra, né? Muito pelo contrário, o islamismo é uma religião de paz, mas tem grupos radicais dentro dentro desses grupos religiosos que acabam apelando para a violência, para a morte. Isso também acontece no cristianismo, né? A história do cristianismo também tem muito sangue, muita morte, muito terrorismo, né? E tudo isso feito em nome de Deus e da religião. Mas é bom a gente conhecer um pouco desse processo de formação do texto, que evita radicalismos. Eu acho que o legal é isso. Né? Quando a gente consegue entender esse processo de formação do próprio texto bíblico, evita discussões, né? Posições extremamente radicais e que, às vezes, são mais ofensivas, né? E não ajudam muito, né? Então, é bom a gente estar atento a isso. Fala, Francisco. E nesse ponto aí, eu estou terminando o meu resumo sobre a história de Israel, e eu peguei o ponto geográfico do passado e agora, porque está o mesmo problema. O problema é geográfico, começando pelas fronteiras e um monte de nações e países contra Israel. Então, está tudo desde o passado e vem até agora, no presente. Aí eu pus um pouco... A região é uma região muito disputada, né? Mas, Francisco, tem que tomar cuidado com o seguinte: muito cristão hoje, né, está sacralizando isso, dizendo que
é uma guerra santa, né, e tal. Não existe guerra santa. Nenhuma guerra é boa, né? E não dá para usar a Bíblia para justificar nenhuma guerra. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Principalmente em usar a Bíblia para justificar morte, violência, terrorismo, seja quais forem os lados, é sempre um cuidado que a gente precisa ter, né? Fala, Luana. Não, como a gente está falando dessa guerra de Israel, então a gente vê que nada mudou, né? O Sim, pensamento parece o mesmo. é isso Então, aí. estão disputando o quê? Território? É briga de território ainda? É briga deles? Ainda, mesma coisa, é briga por local, né? É isso aí. O quadro que você tinha no Antigo Testamento de guerra, disputa, tá, é o mesmo até hoje, né? Gente, Hoje ficou muito mais evidente por causa da violência, das mortes, mas não acabou, né? Isso que é o mais a interessante, briga né? A coisa não acabou, né? eu mesmo. Exatamente. Esse é o cuidado. Por que eu digo isso? Tem muito pastor que está usando essa questão da guerra para falar de fim do mundo, que é o Armagedon, que está profetizado, que isso. Assim, não é isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado ao interpretar eventos atuais dizendo que na Bíblia está escrito e que ia acontecer, porque isso é muito perigoso, né? Então a gente tem que ter muito pé no chão. A gente está estudando o processo de formação do Pentateuco. A gente viu que é um livro formado durante o período de perseguição, durante o período de guerra. Lá eles vivem em guerra, né? Guerra para eles é algo quase que natural. Então, a forma como interpretamos o texto bíblico influencia. As pessoas não entendem isso de maneira clara, né? Porque a forma como você interpreta o texto bíblico pode levar outros ao erro, pode levar outros por caminhos que levam à morte, né? E esse é um cuidado que nós precisamos ter para não fazer isso. Porque a interpretação bíblica tem que ser um negócio muito bem feito, levado a sério, né? Sem alienações, sem deixar com que a emoção controle a interpretação, porque é perigoso, né? É Cara, perigoso. tô vivendo isso demais. Mas vai lá, dá tua aula aí, cara. Fala. Lá na igreja, tá todo Na igreja. mundo. Não fala mal da tua igreja, não. Não. Vou Não, não, tô mano. brincando. Tô aqui, pô, você está falando e está exatamente acontecendo isso, e aí as pessoas ficam se perguntando, aí já se fala de guerra de Gog e Magog, e aí do Armagedon. Eu falo, cara, calma aí, irmão, pô, isso É é um isso grupo aí. extremista que é o Hamas, não foi nem o Irã que atacou, não é nem o Irã que atacou, foi o Hamas. O Hamas é quem tomou o controle da Palestina, né, a guerra ali vizinha deles. O Irã está falando que vai se meter se os Estados Unidos se meter. E é muita loucura, cara. Porque Não é simples, né? Responder aquele conflito não é uma questão simples. Não é Avisa você dizer eles, assim, é o diabo e Deus lutando. Não é isso. avisa eles que a peste só saiu para matar 10 mil, pô. Isso Se não o medo existe. matar mais uns 500, é com eles. Isso não aí, existe. a escatologia, pô, sei lá, irmão, cara, que dá vontade de nem ir, mano. Ah, meu Fala, Deus. É mas tem justamente que ir, esse mas depois. perigo, não é isso. Nenhum Não, texto vou da estar no Bíblia biguinho. fala sobre isso, entendeu? Esse é o perigo. É justamente isso que a gente precisa ter muito cuidado, né? Que aí o pessoal chega, não, porque está ali, aí o símbolo significa isso e tal. É igual a Covid. Lembre-se da Covid. Muita gente dizendo que o mundo estava acabando, que era uma das pragas, que era um dos cavaleiros, que era um não sei o quê, e não sei o que lá. Então, assim, é muita loucura, né? Doa tudo, vende tudo, entrega tudo e espera aí a morte chegar. A gente precisa ter muito pé no chão, até para responder às pessoas, né? Quando as pessoas me perguntam, tá na Bíblia, eu falei, não, essa é uma questão política que é de séculos, né? Mas a Bíblia não está preocupada com isso, né? E a gente precisa ter cuidado até para não ofender, né? Para não desrespeitar. Tem gente sofrendo, tem famílias que perderam, né, crianças. Toda guerra é ruim. Não existe guerra santa, né?
Então, é muito perigoso a gente não ler isso com cuidado, né? Dito isso, alguém ia falar? Oi, Manuel. Opa, fala Eu aí. ia falar, Manuel, Beleza, galera? Tudo bem? Então, dentro do que você falou aí, ô Ricardo, até na própria Bíblia, né? Se a gente olhar a segunda carta de apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né? Ele estava botando a galera no lugar. Povo, vamos relaxar, calma. Aí. O pessoal estava querendo vender as coisas, estava se aproveitando de situações, o pessoal estava surtando. Então, você vê, até naqueles tempos havia essa preocupação também, né? Da tal vinda, né? E se estava pronto. É agora, o que vai acontecer? E vamos. Ó, Jesus está voltando hoje, e Paulo, não, sossega, vai vivendo. É exatamente isso. Vai trabalhar. Primeira e segunda Tessalonicenses são escritas justamente para isso, para o pessoal baixar a bola. Então, você vê, ó, uma carta do primeiro século, né? Se tem esse tipo de preocupação, imagina hoje, né? Que as pessoas estão muito mais distantes desses eventos. Então, aí, repetindo, né? Então, fazer uma boa interpretação do texto bíblico nos ajuda a ler a nossa própria realidade de vida. Então, a gente precisa realmente estar atento, né, a isso. Vamos lá, então. Vamos falar aí terminar de falar aí de alguns sacrifícios. Eu vou falar hoje aí, começando pelo sacrifício de comunhão. Está lá em Levítico, né? A gente viu o material, né? A gente viu na aula passada alguns detalhes sobre o livro de Levítico, né? Sobre a sua importância, o seu valor. Ele é um livro que vai acentuar o papel do sacerdote, né? Não apenas em questões políticas, mas na questão ou questões religiosas, mas também na questão política, né? Acentuar o poder e a importância, a relevância do sacerdote. A gente sabe que na religião judaica, política e religião se misturam. Isso está presente até hoje, né? Até falando de nome de Israel, eu lembro que eu ouvi uma entrevista de um ex-primeiro-ministro da Israel, e ele dizia que ele era o Messias do Antigo Testamento, que ele ia restaurar a paz, né? Nessa época, também estava havendo conflito com os palestinos, né? E ele dizia que ele era aquele que estava prometido no Antigo Testamento para restaurar a paz. Eu achei muito legal, porque ele não estava numa sinagoga, ele não estava num ambiente religioso, ele estava dando uma entrevista para políticos. E ele tinha na mente dele que ele era o político enviado por Deus para restaurar a paz em Israel. Então, esse pensamento está até hoje, né? E o livro de Levítico, ele vai colocar o sacerdote como mediador. E o que o sacerdote faz? Vai fazer o sacrifício. Por isso que o Novo Testamento vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote, que ele agora é o nosso mediador. Lembrando, nós, evangélicos, não temos sacerdote. Pastor não é sacerdote. Nós somos sacerdotes uns dos outros. Porque quem intercede por nós é Jesus Cristo. Então, não existe esse negócio do pastor, do missionário, do apóstolo, da pastora, né? Vamos ali que a oração é forte. Vamos lá que ela fala mais com Deus do que eu. Isso não existe. Deus fala com todo mundo fala com Deus, que o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Mas no Antigo Testamento, eles não pensavam dessa maneira. Eu não vou dizer que no Antigo Testamento não era dessa maneira. No Antigo Testamento não era diferente do que nós temos hoje. Mas a percepção deles que era diferente. Não é Deus que mudou. Né? A percepção dos homens, das pessoas é que iam mudando. Deus não muda, Deus é imutável. Mas a maneira como nos relacionamos e vemos Deus é que muda. Certo? Então vamos lá, sacrifício de comunhão. Levítico 3, de 1 em diante. Esse sacrifício em hebraico, Shelamim, é de difícil interpretação. O nome hebraico pode significar pagar, retribuir, estar em paz ou amizade. Alguns chamam de sacrifício de ação de graças. Todavia, o nome de sacrifício de comunhão parece justificar melhor o espírito desse sacrifício, realizado como sinal de amizade e comum unidade com Deus
Tal sacrifício terminava com um banquete sacrificial, em que os ofertantes e os sacerdotes participavam juntamente com Deus. Deus recebia sua parte em forma de fumaça e odor, e o resto da vítima era consumido pelo ofertante e sua família, junto com os oficiantes da tenda ou templo. Deus convida os participantes para o banquete, e a amizade é selada com a cerimônia alegre. Uma coisa interessante que os pilantras de nosso tempo, quando vão falar de oferta em dinheiro, eles falam o termo sacrifício. Só que estamos estudando aqui em Levítico que existem vários tipos de sacrifício. Então, quando o pastor, o apóstolo, o bispo diz que você tem que fazer o seu sacrifício, dar dinheiro para a igreja, ele não sabe nem do que está falando. Porque olha esse tipo de sacrifício aqui. O que você dá para Deus? Você dá alguma coisa para a instituição? Não. Você come. O que Deus recebe é fumaça, incenso e a fumaça do churrasco que está sendo feito ali. Então, esse pessoal que prega que você tem que fazer o seu melhor, tem que sacrificar para dar dinheiro para Deus, que Deus vai se alegrar, além de ser mentiroso, enganador e ladrão, não conhece o texto bíblico. E se conhece, está pregando coisa errada. Então, falar de sacrifício, usando o Antigo Testamento, quando falarem para você, você fala assim, levanta a mão no meio da igreja e fala assim, pastor, que tipo de sacrifício o irmão está falando? Do holocausto, sacrifício de comunhão, sacrifício pelos pecados, sacrifício de amizade. Que tipo de sacrifício o senhor quer que a gente faça? Com certeza ele não vai saber responder, mas assim, é algo interessante, né? Não é um sacrifício apenas. Até os termos usados no Novo Testamento para falar sobre o sacrifício de Jesus, fala-se sobre o sacrifício expiatório, que a gente vai até ver agora, e eu falei um pouco na semana passada. É expiatório por quê? Porque nesse tipo de sacrifício, o pecado é levado para longe. Então, até o sacrifício de Jesus é um tipo de sacrifício. Então, não é a mesma coisa, certo? E dar dinheiro para a igreja nunca foi sacrifício. É só engano, né? Ó, sacrifício pelo pecado. Levítico 4, Levítico 6. Esse sacrifício hebraico, riper, é também chamado de expiatório. Visa sanar a desordem introduzida na comunidade da aliança através de um pecado cometido sem querer, isto é, involuntário, sem premeditação. O que conta é a materialidade do ato e não a intenção de quem cometeu o pecado. O sacrifício é dirigido a restabelecer a ordem objetiva da comunidade, em aliança com Deus. O pecado pode ter alcance maior ou menor, e por isso distingue-se o pecado do sumo sacerdote, o pecado da comunidade, o pecado de um chefe e o pecado de um homem do povo. O sumo sacerdote representa o povo inteiro, e o seu pecado pode atingir toda a comunidade. No caso da comunidade, o pecado é coletivo, e as consequências atingem a todos. O chefe é certamente o rei. Não se diz que o pecado do rei atinja todo o povo. Contudo, o seu alto cargo pode determinar consequências sérias no caso de um pecado. Lembre-se de Acabe. Qual é o pecado de Acabe? Idolatria, né? Ele adota o costume de outros deuses, e isso vai trazer consequência para todo o povo, certo? Então, só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que ele está falando aqui, né? A diferença com outros pecados, com outros sacrifícios, é que a vítima, depois de ser retirado o sangue e a gordura, e queimar no altar, é queimada fora do acampamento, ou seja, fora do recinto da comunidade. O centro do sacrifício é o sangue, que é a sede da vida e tem força para perdoar o pecado. Ó, é igual quando se fala de Jesus no Novo Testamento, que o sangue de Jesus é o que nos dá a vida. Então, por isso que o sacrifício de Jesus é expiatório, né? É chamado de expiatório.
Tais sacrifícios, porém, foram abolidos na nova aliança. Doravante, só o sacrifício e o sangue de Jesus podem perdoar pecados. Então, assim, existe algum tipo de sacrifício que a gente precisa fazer? Não, não tem mais. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Ah, mas eu dou 90% de dízimo, eu faço sacrifício para Deus abençoar. Você quer dar o seu dinheiro? Beleza, mas isso não é sacrifício. Então, o que a gente tem no livro de Levítico é uma série de rituais, inclusive para perdão dos pecados, que era antes de Jesus. Nós, como cristãos, precisamos fazer algum sacrifício? Não. Por quê? Porque todo sacrifício necessário já foi feito na cruz por nós, certo? Então, isso é muito relevante, principalmente na nossa época, que a gente continua ouvindo tanta baboseira sobre sacrifício por aí. Outro tipo de sacrifício, sacrifício de reparação, chamado em hebraico de Asham. É difícil diferenciá-lo do sacrifício expiatório. Conforme o capítulo 7, de 1 a 6, o rito deveria ser bem semelhante. Todavia, uma diferença é que aqui se prevê uma espécie de indenização como penitência. Os casos contemplados são uma falta cometida diretamente contra Deus. Pegar alguma coisa consagrada ou fazer alguma coisa proibida por algum mandamento. Adultério, mentira, ou contra o próximo, né? Roubo, né? Por exemplo. O último caso é visto como um pecado contra Deus, porque a divindade era invocada como testemunha no ato do contrato, né? Os dois casos procuram defender o sagrado e o civil. Lembrando, no judaísmo antigo e até hoje, a religião e a política estão misturados. No nosso país isso acontece? Não. Mas no judaísmo, quando você lê a Bíblia de Gênesis a Malaquias, você não está lendo só sobre uma religião, você está lendo também sobre um regime político daquele grupo naqueles tempos. O segundo caso mostra a reparação, sacrifício para Deus e restituição com multa para o próximo. Olha só, mais uma vez, o sacrifício não é dar dinheiro para a igreja, para o templo, para isso, não. Esse tipo de sacrifício, a oferta para Deus, geralmente é a fumaça, né, ali do churrasco, e aqui a indenização é para o próximo, é para a pessoa que foi ofendida. Não vai para o templo, não vai para o religioso. Vocês entendem como que o discurso da maioria dos pastores hoje é alienante, manipulador e perigosa? Que a maioria dos pastores hoje usa o termo sacrifício para arrancar dinheiro das pessoas. Gente bem intencionada, gente de bom coração, que está botando dinheiro na mão dos outros, e isso não tem nada a ver com Deus, muito menos com a Bíblia. Por isso que quando a gente diz que está estudando Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia mesmo. Porque a nossa orientação, o nosso estudo, ele pode levar pessoas ao engano. Então, é muito perigoso, né, ler a Bíblia apenas de maneira superficial. Lembre-se, eu li aqui o termo em português e depois eu li em hebraico. Ah, mas sacrifício. Em português está todo sacrifício. Lembre-se, o Antigo Testamento não foi escrito em português. Foi escrito em hebraico e aramaico. O Novo Testamento não foi escrito em português. Foi escrito em grego e aramaico. Então, eu tenho que ter um mínimo de noção dessas línguas originais para não sair por aí falando besteira. Tá certo? Isso é muito perigoso. Tem um sacrifício aí que podemos chamar de definitivo, né? Seria o máximo do máximo, né? O autêntico, legítimo, né? Que é a questão da disposição da pessoa. E é interessante que os profetas é que vão falar muito sobre isso. Então, o livro de Levítico vem falando de rituais,
vem falando de coisas que você precisa fazer. E nos profetas, você tem um tapa na cara em relação a isso, né? Isaías vai falar sobre isso. Você tem Salmos falando sobre isso. O Novo Testamento fala sobre isso. Por quê? O livro de Levítico é para legitimar o poder dos sacerdotes. O livro de Levítico está preocupado em apresentar o sacerdote como aquele que faz a ligação direta a Deus. Então, ele vai validar essa ideia do sacrifício, vai dar um valor importante, só que ele vai menosprezar a comunhão, porque, pensa bem, eu pequei. Para eu me reconciliar com Deus, do que eu preciso? Vou lá, faço sacrifício. Se eu pecar de novo, vou lá, faço outro sacrifício. E aí a coisa vira realmente apenas um ritual. Não há arrependimento, não há mudança de vida. Então, os profetas vão falar que o sacrifício definitivo, o sacrifício autêntico e real, não é aquele onde eu dou um boi, mas é aquele onde eu mudo de vida. Eu quero corações quebrantados, né? Vai dizer aí o profeta. Então, essa temática está presente no Antigo e no Novo Testamento. Então, é preciso, né? Ricardo, eu quero falar na minha igreja sobre as pessoas entenderem a importância de se sacrificarem pelo reino, pela mensagem do evangelho. Como é que eu vou fazer isso? Você vai usar Levítico? De maneira nenhuma, porque Levítico não está falando disso. Você vai usar o Novo Testamento. Você vai usar a carta aos Romanos. Romanos 12:1 vai dizer que nós somos o sacrifício vivo. Então, esse é o sacrifício, né, maior de todos. É eu dedicar a minha vida ao reino de Deus. Não pegar simplesmente o animal, fiz ali a oferenda, mãos limpas, estou pronto para pecar de novo. Não adianta nada. O Novo Testamento, então, ele vai reler essa questão do sacrifício. A partir do quê? Não só a partir dos ensinos de Jesus, mas também dos profetas. Os profetas, lembrando, eram homens que Deus usava para falar sobre o quê? Justiça social, denunciar o erro e proclamar a vontade dele. Ao falar de justiça social e denúncia do erro, os profetas vão denunciar a hipocrisia do povo. Que o cara que era rico ia lá e matava um boi e continuava roubando, continuava mentindo, continuava adulterando. Isso não valia de nada, certo? Então, os profetas vão detonar isso. Sacrifício autêntico, então, não é aquele que é dado em bens, mas é aquele que reflete uma vida mudada, né? Uma vida diferenciada a partir do arrependimento. Gente, dúvidas, perguntas, reclamações até aqui? Está dando para entender? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, tranquilo. Beleza? Tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, vamos sair desse link, voltar no outro, que está acabando aí, e aí eu termino o nosso bate-papo falando sobre a questão do sacerdote como mediador, né? A maneira como Levítico enfatiza isso. Vamos lá, então, mesmo link aí, tá?